Nosso Senhor deu uma missão para a igreja que ela deve cumprir fielmente até o fim do mundo. Ide por toda a terra e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esta é a ordem de Jesus, como nós vemos no finalzinho do Evangelho, e que a igreja cumpre desde o início até hoje. Claro que de modo imperfeito, porque nós somos fracos, pecadores, mas não nos falta a assistência do Espírito Santo. Então essa missão, ela não é uma obra humana, uma obra da inteligência do homem, mas uma obra da graça de Deus. Até porque, quem de nós é capaz de converter os outros? Eu não consigo nem me converter, imagina os outros, né? Não é o convencimento, né? Como eu disse, as pessoas hoje estão mais intransigentes do que nunca. É muito difícil a gente evangelizar aqui no Ocidente, porque as pessoas estão muito malucas, né? E muito egoístas, e muito... Você chega com a verdade, a pessoa, não, mas eu prefiro ficar no meu comodismo, né? Então é o Espírito Santo quem toca os corações. E fazer discípulo é fazer seguidor de Jesus. É diferente de eu seguir uma moda, ou eu seguir um político no sentido de, eu gosto dele, vou votar nele, ou qualquer outra coisa. Porque quando a gente segue essas coisas, são todas coisas que têm a ver com uma parte da nossa vida. A moda, né? É só o jeito que eu quero me vestir. O político é só na hora lá da eleição, da briga, depois ninguém lembra mais, né? Faz inimizade, mas depois esquece. Então são partes da vida. Mas seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, envolve a vida toda. Então não é um pedaço da minha vida, mas é todo o meu ser. A minha vida, ela torna-se totalmente diferente quando eu resolvo seguir Jesus. É uma exigência do seguimento do Mestre, do nosso Salvador. Ele exige uma mudança de vida, uma transformação de vida e uma coerência entre o que eu falo e o que eu sou. Então eu não posso falar uma coisa e ser outra coisa, porque pelo batismo, pela graça de Deus, eu sou uma nova criatura, como diz a palavra de Deus, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, dizia São Paulo. Então somos uma nova criatura. Por isso devemos ser outros Cristos no mundo. E é por isso que nós somos chamados de cristãos. Essa palavra que foi criada como um apelido para a gente. Então, no início da igreja, os seguidores de Jesus, aqueles que creem em Jesus, mas não tinham um nome. Então, até que em Antioquia, tem lá nos Atos dos Apóstolos, começaram a xingar os seguidores de Jesus de cristãos. Começaram a apelidar de cristãos. E o nome, muito obrigado por quem inventou, ficou ótimo, né? O apelido pegou, ficou muito bom. Então, o cristão é aquele que é inserido em Cristo pelo batismo, é aquele que vive por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então a sua vida toda, ela é transformada nesta nova realidade. Não é simplesmente uma mudança superficial, mas eu sou de fato uma nova criatura. Talvez porque todos nós fomos batizados crianças, então a gente não se dá muito conta disso. Mas muitos dos senhores e das senhoras são casados, e eu sou padre. Eu não sei o que é que se passa na cabeça de vocês depois do casamento, mas para mim
parecia que eu era outra pessoa, porque a partir daquele dia, quando eu saí da catedral, eu já não era mais Leonardo. Eu era o Padre Leonardo, e as pessoas começavam a me chamar de Padre Leonardo. Então, era outra coisa, totalmente diferente. Eu era a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo tinha algo que era diferente e que não ia mais voltar atrás. Acredito que quem casa também, nos primeiros tempos, fica assim: pô, eu sou um homem casado, eu sou uma senhora casada, tenho uma aliança, tenho uma casa, tenho para onde voltar, deve ter muitas coisas que são muito diferentes e que muda completamente a vida do homem e da mulher, né? No caso do casamento. E no caso do sacerdócio, a mesma coisa. Então, mais profundamente, no caso do batismo, nós nos tornamos novas criaturas e discípulos de Jesus. Então, por isso, nós devemos ter muita atenção a seguir os mandamentos da lei de Deus. Então, os mandamentos da lei de Deus e os mandamentos da igreja, os preceitos da igreja, não são regras que a gente tem que seguir como se fossem normas de um clube ou leis assim. Vou inventar aqui 10 leis para eles seguirem, para eles ficarem... Não, na verdade, essas normas, esses mandamentos da lei de Deus, essas normas e mandamentos, são o que nós somos. Então, eu me transformei em Cristo, portanto, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, necessariamente. Não tem como eu ser cristão, batizado, e não amar a Deus sobre todas as coisas, e não honrar o nome de Deus, e assim por diante. Então, os mandamentos, eles estão inscritos no coração do homem, a lei de Deus está inscrita na alma do homem, e quando Deus entrega as tábuas da lei a Moisés, e quando nós recebemos esses ensinamentos pela Santa Igreja, nós estamos só ficando mais claro aquilo que tem no nosso coração, ficando mais claro aquilo que o pecado, o mundo pode esconder, pode atrapalhar. Na verdade, é coerente, é isso que eu estou querendo dizer. É aquilo que eu sou batizado, portanto, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. E hoje eu queria comentar um pouco, recordar para cada um de nós, né, o primeiro mandamento da lei de Deus, como diz o catecismo. Primeiro, quando o Senhor vai entregar os mandamentos, lá no Antigo Testamento, ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus. Ele começa com esta frase: eu sou o Senhor teu Deus. Por que que ele começa assim? Para que saibamos que Deus, sendo o nosso Criador e Senhor, pode mandar o que quiser, e nós, criaturas suas, somos obrigados a obedecer-lhe. Então, recordando esta verdade, essa autoridade divina. Essa autoridade divina, ela é brutalmente ofendida. É uma terrível injustiça. O mundo, ele é muito injusto, mas não existe injustiça maior do que desobedecer a Deus, do que ofender a Deus, do que não seguir as leis de Deus. Porque a justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido. Dar ao outro aquilo que lhe é devido, nem mais nem menos. Então, o que é que eu devo aos meus pais? Respeito e obediência. O que é que eu devo, sei lá, a quem me pediu emprestado? O dinheiro que ele me emprestou, o que foi combinado, e assim por diante. Então, a justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido.
E o que é devido a Deus? Absolutamente tudo. Porque Ele me deu o ser, a existência. Eu respiro, meu coração bate, eu estou vivo, eu existo, porque um dia Deus pensou em mim. Então, eu não fui o acaso, não sou o acaso. Podia ter saído 300 milhões de outros, mas saiu eu, por acaso. Não foi por acaso. Deus quis que eu fosse concebido, que eu nascesse, que eu viesse ao mundo. E Deus já sabia, desde toda a eternidade, que cada um de nós viria ao mundo nessa época, nesse tempo, filho desse pai e dessa mãe que nos gerou. A maior justiça é dar tudo àquele que nos deu tudo. O que é devido a Deus? Todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, toda obediência, toda reverência. A Deus é devido tudo. Então, Deus recorda: eu sou o Senhor teu Deus. Não tenho que pedir opinião. E você vê, as pessoas falam assim: mas Deus manda as pessoas para o inferno, isso não existe, isso é um absurdo, eu não creio, não sei o quê. Não consigo entender, porque Deus faz o que Ele quer. Ele não é obrigado nem a nos salvar. Nos salvou, a gente tem que dar graças e louvores para sempre, porque Ele nos salvou. Enviou seu Filho para nos salvar. Se Ele faz o que Ele quiser. Então, por que estamos questionando a Deus, né? Então, esse questionar a Deus é próprio de Satanás, né? O próprio do demônio, de Lúcifer. É o veneno da desconfiança do questionamento absurdo de Deus. Então, a primeira coisa, né, que o catecismo nos ensina é nos recordar quem é Deus. Deus é o nosso Senhor, Deus é o absoluto, está acima de nós de modo infinito. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é que significa isso? Eu já encontrei pessoas assim muito em crise, porque acham que não amam a Deus. E eu até fico sem entender porque que a pessoa diz que acha que não ama a Deus. E depois de muito perguntar, aí a pessoa explica e eu entendo o que se passa na cabeça da pessoa. Por exemplo, a gente ama um filho, ou ama os pais, ou ama alguém muito próximo, e tem um sentimento, né? O marido, a esposa, tem um sentimento de amor, de carinho humano, né? Mas aí a pessoa não tem esse sentimento para com Deus, então ela acha que não ama a Deus, porque para essa pessoa amor é só um sentimento, né? E na verdade o amor a Deus, e eu faço essa pergunta quando vejo que essa pessoa está em crise, achando que não ama a Deus, eu faço a pergunta: então você odeia a Deus, você quer blasfemar? Não, absurdo, nunca. Então pronto, né? Você quer ofender Ele voluntariamente? Não quero. Então, o amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é, acima de tudo, reconhecer a sua divindade, reconhecer que Ele é Deus e que eu sou criatura, adorá-lo, adorar a Deus, servi-lo, obedecê-lo, tê-lo como Senhor. E claro que isso também envolve necessariamente um amor. Claro que nós amamos Jesus, claro que nós amamos Maria, claro que nós amamos os santos, mas não com o mesmo amor das criaturas aqui, porque esse amor das criaturas é passageiro. Ele passa, ele vai mudando com o tempo, mas o amor a Deus ele vai só crescendo, né? Então o amor das criaturas ele pode até passar, né? Quem já não se apaixonou por alguém na adolescência e nem lembra mais do nome da pessoa, mas era loucamente apaixonado, mas nem lembra mais quem era, né? Só dando um exemplo que pode acontecer, né? Ou qualquer outra coisa que você era fã, gostava muito, depois perdeu o interesse.
Porque nós somos assim. A gente vai mudando, então a gente muda de opinião, muda de gosto. Mas quando a gente coloca Deus no centro, existem coisas que são para sempre por causa de Deus. Então isso vale no matrimônio. O matrimônio não é romantismo. Falei isso na catequese passada, né? Então o matrimônio não é romantismo, né? Aquela coisa, minha flor, meu príncipe. Eu acho que não, né? Mas não deixa de ter amor. Só que o amor ele vai ficando mais objetivo. É o amor que é cuidado, atenção, fidelidade, né? Fidelidade. Então, para com Deus, vai ter momentos na nossa vida espiritual que esse amor para com Deus ele é bem afetivo. E isso não tem nada de errado, né? Isso é normal. Quando você sente a presença de Deus por alguma graça especial que Deus lhe deu, então tudo bem, isso é normal. Que bom que Deus de vez em quando nos consola. Mas nós já somos adultos, a gente sabe muito bem que a gente não vive assim nesse mar de rosas e que vai ter dias em que nem rezar eu quero. E aí, você não ama a Deus? Amo, só que eu não quero. Então, é os momentos que a gente diz que é de aridez, né? A gente fala isso, chama isso de aridez espiritual. Então, não é que eu não amo a Deus, é que, por algum motivo, aquilo para mim está sendo difícil, mas eu quero ser fiel. Então, nesses momentos em que é difícil até rezar, por exemplo, você continua amando a Deus porque você quer ser fiel. Você não vai cair na gandaia, não vai ir para o mundão, pecar, depois eu volto. Não, você continua ali, todos os dias, até o fim da sua vida. Por quê? Porque você crê, né? Nós cremos. Então eu creio, eu não sou uma criança espiritualmente falando, né? Entende? Então tem momentos que, claro que eu vou... posso ter uma consolação, posso até chorar, não tem problema de chorar, pode chorar à vontade. Você não pode achar que só presta se chorar, aí você não tá de brincadeira, né? Aí é demais, né? Então, amor é obediência, é serviço, acima de tudo, né? É serviço. Então, eu sirvo, eu honro, eu sou fiel. E se a gente pensar, isso serve também para o casamento. Eu sirvo o meu cônjuge, eu sou fiel, eu tento agradá-lo, fazê-lo feliz. Então é isso, não tem muita complicação. Existe duas coisas que fazem parte desse mandamento, como nos ensina São Pio X, que é o culto. A gente ama a Deus cultuando a Deus. Existe o culto interno e o culto externo. O que é o culto interno? É a honra que eu presto a Deus com a minha alma, ou seja, com a minha inteligência e a minha vontade. Veja que não é com as minhas emoções, que são as faculdades mais baixas, né? Mas com as mais nobres, inteligência e vontade, que é do homem maduro e santo. Ele segue a inteligência e a vontade, não as emoções. Se a gente for seguir as emoções, estamos tudo perdido, né? Nem para a gente presta. Se for para seguir as emoções, a gente vira bicho, né? Não presta para nada. Então, o culto interno é aquele que eu honro a Deus com a minha inteligência e a minha vontade. Dá para entender? Então eu, pessoalmente, internamente, sou fiel a Deus, venho para a igreja, rezo em casa. Então é o culto que eu presto a Deus na minha alma. E o culto externo é a homenagem que eu presto a Deus por meio de atos exteriores e de objetos sensíveis.
Então, de coisas que são para fora, né? Não só no meu coração. Claro que o máximo do culto a Deus é a Santa Missa, é o máximo. Mas existem outras formas de eu manifestar a minha adoração a Deus. Meu comportamento no mundo, e diversas outras formas em que eu, por exemplo, uma procissão, né, um ato litúrgico, ou alguma coisa que eu possa fazer externamente. Por exemplo, me ajoelho na igreja. Eu adoro a Deus, na minha alma. Mas quando eu me ajoelho diante do Santíssimo, eu estou fazendo um culto externo, né? Isso aqui é o oposto daquelas pessoas que não amam a Deus e que dizem e querem fingir que amam, dizendo o que importa é o coração. O pessoal assim, eu não vivo em missa, atrás de padre, mas eu sigo Jesus do meu jeito. Eu amo a Deus do meu jeito, ou seja, do jeito errado, porque Deus não é para você amar a Deus do seu jeito. Não basta adorar a Deus interiormente, só com o coração, mas é necessário adorá-lo também exteriormente, com a alma e com o corpo, juntamente, porque Ele é o Criador e o Senhor absoluto de um e de outro. Então Deus é o Criador da alma e também do corpo. Então é absurdo que as pessoas querem justificar, né? Eu falo com relação à modéstia porque é aquilo que é mais evidente, né? Eu sou cristão, eu tenho um coração puro, vocês é que são maliciosos. Pelo amor de Deus. Você acha que você está vestindo uma roupa que dá para ir para o céu? Se você morresse agora, dá para entrar no céu com essa roupa aí? Se não dá, então você está com a roupa errada, né? Pode haver o culto externo sem o interno? Não preciso nem falar, né? Pode haver o culto externo sem o interno? Não. Porque imagina, chega aqui um ateu, pagão, e aí vê a gente se ajoelhando. Aí ele vai e se ajoelha também. Ele está cultuando a Deus? Não está. Ele está só fazendo uma posição que a gente está fazendo também. Ou seja, quando eu faço gestos externos, mas que não estão em correspondência com o meu coração, com a minha vida, tem uma palavrinha para isso. Eu sou hipócrita, falso, né? Então, a pessoa que se veste de alguma forma, né? Se veste de um comportamento, né? Se reveste um comportamento, finge fazer esse culto a Deus, né? Tá todo piedoso na igreja, né? Tá lá com as mãozinhas postas, um véu na cabeça, aí sai em casa, bota uma calça jeans bem apertada, vai dançar um forró. A pessoa está fingindo, né? Na verdade, ela está fingindo, não sei para quem, né? Porque não sei para que serve isso. Dando um exemplo, né? Mas a gente pode aplicar para qualquer outra coisa. São Pio X diz de forma mais bonita que eu, né? Então, o culto externo sem o interno não pode existir, porque o culto externo desacompanhado do interno fica privado de vida, de merecimento. Então não tem merecimento nenhum andar com um texto na mão, se eu não rezar, né? De eficácia, então não serve para nada eu ficar de joelho por ficar, né? Sem no coração querer adorar a Deus, por exemplo. Como um corpo sem alma. É bonito isso aí, né? Então, se eu pegar um corpo e fizer alguns movimentos nele, não serve para nada, né? Ele está só... Tem um filme antigo, que é uma comédia, que tem um homem que promove uma festa na casa dele, aí enche de jovem lá, fazendo um monte de bagunça, só que o homem tem um ataque do coração e morre. Lá dentro de casa, ele está com os óculos escuros assim, e ele fica todo assim, com a cara assim de riso, e só que os jovens estão tudo meio alto, e passa a noite toda, e leva um para um lado, leva um para o outro, né? E dança com o homem, e brinca com o homem, e fala, aí o homem balança, ele deixou, entendeu? É só besteira. Então, é como se fosse a pessoa que está prestando culto a Deus, né? Está morta e se mexendo assim, e a pessoa acha que está viva. Não, está morto. O que é que proíbe o primeiro mandamento da lei de Deus?
obviamente, idolatria, né? Ter outros deuses, superstição. Superstição é algo às vezes comum, né? Pessoas assim mais fracas na fé, acreditar que objetos têm poderes. E claro que a gente deve ensinar isso para as crianças, né? Ensinar para os jovens, e obviamente a gente deve ter bem firme isso. O Brasil, ele já foi muito supersticioso, muito, principalmente no interior, lá no Nordeste, não sei aqui, né? Mas as pessoas eram muito supersticiosas. Lá na Itália, meu Deus do céu, impressionante, o país rico, o pessoal é supersticioso demais. Ano novo tem que comer lentilha. Nunca vi ninguém ficando rico comendo um negócio ruim daquele. Aí tem que fazer não sei o quê. Oh, Deus do céu. E na Áustria é engraçado, né? No ano novo, todo mundo compra ou dá de presente porco. Aí eu fui lá, porque onde minha família mora, né? Aí eu pensei, o que é que tem a ver porco com o fim do ano? Não é porque a galinha cisca para trás e o porco fuça para frente. Então achei... não falta que inventar, né? A galinha cisca para trás, então a gente não come galinha porque a galinha cisca para trás. Então aí você vê nas bancas assim, é tudo uns porquinhos que você compra, dá de presente, come carne de porco, porque o porco fuça para frente. Ah, meu Deus do céu, tem cabimento. A outra coisa é o sacrilégio, que é a profanação das coisas santas, né? Não tratar com respeito as coisas santas. É inútil falar que o sacrilégio é uma das coisas mais comuns nos dias de hoje, né? Principalmente com a Eucaristia, infelizmente. A heresia, que eu posso dizer que existem dois tipos de heresia. A heresia formal, aquela assim mais séria, né? E a informal, ou seja, aquela que as pessoas seguem sem saber muito o que estão fazendo. Por exemplo, a pessoa que nega a Imaculada Conceição, ou nega os dogmas marianos, a virgindade perpétua, de forma assim consciente, de forma bem racional, é um herege com H maiúsculo, né? Mas heresia significa eu escolher uma coisa em detrimento de outras, né? Então eu escolho um pedaço da religião, um pedaço da fé. E qualquer outro pecado contra a religião é o que proíbe o primeiro mandamento da lei de Deus, né? Qualquer ofensa contra a religião. E a idolatria, só a definição, vamos ver aqui a definição de São Pio X, é prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido só a Deus. Lá na Coreia do Norte, que tem aquela ditadura comunista lá, eu já assisti alguns vídeos de pessoas brasileiros, né, que foram para lá. Aquele cara é maluco, né? E se você bota um doido na presidência, você vai ver o que vai acontecer, né? Então, um criminoso. Então, ele tem uma estátua lá do pai dele, em que as pessoas são obrigadas praticamente a prestar reverência, né? Então, colocar uma rosa lá. E tem um monte de leizinhas assim, tipo, o jornal, se tiver a foto dele, não pode ser amassado, não pode ser pisado, tem que ser dobrado bem direito. A pessoa morre de medo, porque se fizer alguma coisa com a foto dele, vai preso. É assim, um absurdo. Ele se faz com que as pessoas prestem culto a ele, entendeu? E aí, para tirar os resquícios de fé das pessoas, ele declarou o Natal como festa da mãe dele. Parece uma piada, né?
Mas ele, dia 25 de dezembro, todo mundo vai festejar o aniversário da minha mãe. Pronto. Agora todo mundo vai prestar culto à mãe dele, né? Então, assim, mesma coisa lá na China, né? O Xi Jinping lá mandou em todas as igrejas, tem que tira o crucifixo e bota uma foto do Xi Jinping no lugar do crucifixo. Nossa Senhora. Então, o homem quer ser adorado, né? Ele quer ser... E aí, quando tem esse poder, né? No caso, o poder como de ditadura, né? Como no comunismo, né? Como na China, como na Coreia do Norte, ou em outros países, em outros lugares, eles querem tirar essa honra que é de Deus e colocar para eles. Então, mas a idolatria, de modo simples, não tão grande assim, mas eu diria que quando a gente bota alguma coisa no lugar de Deus, por menor que seja, é um pouco de idolatria, né? Um pouquinho de idolatria, ou pelo menos é um tipo de idolatria. Quando eu boto o dinheiro é mais importante do que Deus, né? O meu bem-estar é mais importante do que Deus. Alguma pessoa é mais importante que Deus. Opa, mas a gente não faz isso. Nunca fiz isso. Será? Né? Por exemplo, por causa daquela pessoa eu peco. Então aquela pessoa para você é mais que Deus, porque ela te leva a pecar e você segue o que ela está te convidando a fazer. Ou por causa, sei lá, do meu comodismo eu não vou à missa. Porque, como eu disse, exemplo, né, chegou alguém lá em casa, ou qualquer outro motivo. Então, sempre que eu boto alguma coisa como mais importante do que as minhas obrigações para com Deus, eu estou idolatrando aquela coisa, né? Estou idolatrando aquela. Não estou dizendo que a gente é idólatra no sentido mais assim completo da palavra, né? Então, a idolatria de uma estátua, por exemplo, como se aquela estátua fosse Deus, isso ninguém faz, ou não nós cristãos, né? Mas a idolatria de colocar algumas coisas em alguns momentos um pouco acima de Deus, sem perceber, é uma tentação. Isso fere o primeiro mandamento. Então vamos pedir a nosso Senhor a graça de amá-lo acima de todas as coisas, todos os dias da nossa vida, sendo fiéis a Ele, servindo a Ele e adorando a Ele com o nosso coração, com a nossa alma e com também todo o nosso ser.